Na última década, o hábito de consumo do conteúdo já vem afetando os jornais do Brasil e no mundo. Com a Covid-19, esse processo acelerou. O Teresina Diário conversou com a pesquisadora e professora da Universidade Federal do Piauí, Niciângela Cardoso, que nos explicou muito sobre a questão do consumo do jornal impresso e também essa migração para o digital. Com a chegada das novas tecnologias, em especial a partir da internet e sobretudo do web, né, cada vez mais o impresso caminha para essa plataforma, que seria a internet. Mas ainda existem aqueles que continuam mantendo o impresso, mas o que eu observo cada vez mais, eles estão indo para esse setor, que é o setor mesmo do online. Então o que eu observo de uma maneira positiva, por um lado, é que o impresso ele teve que se reformular, ele teve que criar novas estratégias de sobrevivência, assim como também criar estratégias para atrair novos públicos, porque é um público hoje que cada vez mais está utilizando os dispositivos móveis, de uma maneira que eu acredito dentro do ambiente que hoje a gente se encontra, que é da convergência, o impresso ele teve que criar estratégias e ele teve também que se reformular nesse sentido. Então acredito que muito mais do que de alguma maneira, né, ter prejudicado, que não deixa também de ter sido, se a gente olhar pelo ângulo mais tradicional, mais negativo, digamos assim, ou apocalíptico da coisa, mas a gente pode enxergar também que houve possibilidades de o impresso criar novas estratégias e sobretudo nesse ambiente da convergência, que é convergir para outros meios. E há uma necessidade do próprio impresso também se ressignificar no sentido do conteúdo que ele apresenta. Em que termos? A questão do conteúdo, trazer pautas mais interessantes e também pautas mais aprofundadas, também trazer um corpo de profissionais mais qualificados, rever a questão das matérias e do conteúdo que está publicando. Tanto uma leitora que gosta de papel e que gosta de manusear o que eu estou lendo, para mim a manutenção do impresso é importante. Até porque a gente for pensar em vários aspectos, nós temos também um público leitor muito interessado ainda no impresso, ou aquele público leitor que já vem desde uma tradição de ir à banca da revista, comprar um jornal, ou receber o seu jornal em casa por conta dos assinantes. Então tudo isso é importante, né? E considerando logo o meu olhar bastante suspeito sobre o impresso. Mas é interessante a gente entender também que o impresso precisa sobreviver, a empresa precisa sobreviver. Então, quando a gente fala desse caminho, né, ou dessas reformulações, é preciso entender também do ponto de vista do impacto econômico, em termos publicitários, em termos também de financiamento, que é difícil manter um jornal impresso. E dentre outros aspectos, porque também a gente se fala, olha, o impresso está perdendo porque não tem instantaneidade, perde esse lugar do furo, quando você considera que os portais, né, instantaneamente, como o rádio também já fazia, a TV faz, já dá uma notícia de primeira mão. Mas o impresso continua sendo importante no sentido de um lugar e de uma tradição em que os leitores estão também acostumados a fazer. Então, como fã do impresso e como pesquisadora do impresso, eu sou uma das que considera a importância dele e a sua manutenção do ponto de vista de uma tradição, ainda que eu saiba também que é difícil manter funcionando, né, exatamente por toda uma questão da empresa sobreviver nesse sentido. Certo. Muito obrigado, professor, pelos esclarecimentos. Muito enriquecedor a nossa conversa e até a próxima. Eu que agradeço. E olha, para esses e outros conteúdos, teresinadiario.com, você fica sempre muito bem informado. Até mais.